Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal, que a gente publica todas as segundas e quintas-feiras, de lendas, folclores, mitologia e mais. Eu sou a Camila Kintzel e toda semana me alterno com a esfolada Daniela Benetti, contando histórias de deusas, santos, heróis, criaturas maléficas ou escalafobéticas para vocês. Hoje nós vamos voltar à Igreja Católica para contar a história de São Bartolomeu. Aliás, o dia de São Bartolomeu foi semana passada, dia 24 de agosto. E por conta desse dia, inspirada por um fio de Twitter que o jornalista Luiz Antônio Simas escreveu, foi que eu mudei até a pauta para trazer esse santo para vocês. Sou uma pessoa curiosa, gente, e aí fui pesquisar. Então vamos a Bartolomeu, santo protetor dos açougueiros, padeiros, alfaiates e sapateiros, assim como de comerciantes em geral. Caralho, que trabalho, mano. Bartolomeu era contemporâneo de Cristo e foi um dos 12 apóstolos. Nasceu em Caná, na Galileia, uma pequena aldeia distante 14 quilômetros de Nazaré. Bartolomeu é irmão de André, que também era apóstolo, e apareceu na Bíblia também como Natanael. Me perguntem por que o cara apareceu com 2 nomes. Eu li várias explicações, mas nenhuma delas me pareceu razoável. Coisas que ninguém entende. Fato é que ele era um dos 12 apóstolos, era irmão de André, e às vezes era chamado de Bartolomeu e às vezes chamado de Natanael. No começo, Bartolomeu era cético com relação a Jesus. Eu vou ler 2 passagenzinhas curtinhas da Bíblia que explicam justamente como ele foi do ceticismo para a conversão. São dos livros de João, 1, versículos 43 a 51. Se quiser ir lá ler, abre aspas. Jesus, que estava em Betânia, nas margens do Rio Jordão, foi batizado por João. No dia seguinte, Jesus partiu para a Galileia. Encontrou Filipe e disse, siga-me. Filipe, que era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael e disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, é Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, aka Bartolomeu, disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, venha e você verá. Ou seja, estava desmoralizando Jesus, como se ele falasse, Jesus de São Caetano? Sei. Que loucura, que coisa absurda. Mas Jesus, ao encontrar com Natanael, disse para ele, abre aspas, eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael / Bartolomeu perguntou, de onde me conheces? E Jesus respondeu, antes que Filipe chamasse você, eu ouvi quando você estava debaixo da figueira. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você está acreditando só porque eu lhe disse, vi você embaixo da figueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou, eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus viu Bartolomeu fazendo embaixo da figueira para que o convencesse a seguir o homem, nunca saberemos, mas foi efetivo. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Então o futuro São Bartolomeu começou a seguir Jesus e, na verdade, o acompanhou até seus últimos momentos, vendo inclusive a ressurreição e a ascensão do Senhor. Depois que Jesus morreu, Bartolomeu saiu pelo mundo espalhando a palavra. Ele esteve em vários lugares, como Índia, no Irã, na Síria e na Armênia. E dizem que justamente na Armênia ele convenceu uma pá de gente a se converter, incluindo o rei Polímio, sua esposa e mais um monte de gente da corte. E foi justamente aí que a história de Bartolomeu chegou ao fim. O fim chegou ao fim. Alguns dizem que por inveja dos sacerdotes locais, outros dizem que por ordem do governador, talvez os dois que isso aconteceu. Mas a história mais tradicional é a seguinte. Bartolomeu estava na cidade de Albanópolis, na atual Armênia, pregando. Aí converteu Polímio. Quando o irmão de Polímio, Astíages, soube da conversão do irmão, ordenou que Bartolomeu fosse capturado e torturado. E não é que torturaram Bartolomeu tranquilamente, não. Ele foi esfolado vivo. Sim, arrancaram toda a pele do corpo do santo antes de o decapitarem. Então ele automaticamente se tornou um dos mártires vermelhos do catolicismo, um que havia sofrido um martírio de sangue. Eu sei, pesado. Pegaram pesado nesse bang aí, viu? E aí voltamos a uma coisa que me fascinou no fio do Luiz Antônio Simas. Na Capela Sistina, Michelangelo pintou São Bartolomeu segurando sua própria pele. Por favor, parem e googlem isso. Vão dar uma olhada. E tem mais coisas loucas e legais desse santo, além dele estar na Capela Sistina segurando a própria pele. Também existe uma lenda que São Bartolomeu foi o cara que conseguiu dominar o diabo. Ele foi exorcizar um rapaz e conseguiu prender o demônio. Mas aí vem o twist. Ele fez um acordo com um cramulhão para esse só sair uma vez por ano, justamente no dia de São Bartolomeu. E aí, nesse dia, que foi semana passada, a galera das antigas evitava sair, não batizava as crianças, evitava festas e acendia uma vela para São Bartolomeu e outra pro Demo Soltinho. Olha o demônio! Corre! É o diabo!
E é por isso que agosto é o mês do cachorro louco, porque o demo está solto no dia 24. Além disso, em algumas representações, São Bartolomeu está pisando sobre um cão, que é a representação do diabo. Louquinho, né? Voltando um pouco à prisão do diabo, tem uma versão da lenda que diz que ele ficou preso no mar. Por isso, no dia 24 de agosto, muitos pais, principalmente os portugueses, levam seus filhos para tomar banho de mar para curar doenças. O pensamento é, se o diabo está na terra, a água está limpa e pode te curar. Em Portugal, quando os pais seguem esse tipo de simpatia, secam a criança com frango preto. Sim, esfregam o frango na criança que saiu do mar para secá-la e depois soltam o frango longe, que teoricamente ele leva doença, até gagueira, para longe. Se você tiver algum problema de saúde, pode testar isso no dia 24 de agosto, entra na água e se seca com frango preto. Por fim, pode acender 2 velas no dia 24 de agosto. Diz que à meia-noite uma das velas vai se agitar e apagar. É o diabo que foi preso de novo. No sincretismo, São Bartolomeu é ligado ao Xumaré, mas isso eu vou deixar para contar no episódio sobre esse orixá, combinado? E essa foi a história maluquíssima de São Bartolomeu, um cara cético que fez algo embaixo da figueira que Jesus sabia. O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós. Virou apóstolo, converteu muita gente, prendeu o diabo e teve uma morte terrível. Porém, virou santo de devoção de muita gente e uma história ótima para contar. Se você gostou desse episódio, conte pra gente. Você pode fazer isso por e-mail, no contato@euideuses.com.br, mas também fazer pelo Facebook, pelo Instagram ou mesmo deixa no comentário no nosso canal do YouTube. Também quero agradecer a todo mundo que curte, compartilha ou comenta. Vocês são demais. Obrigada. Se quiserem saber como escalpela alguém, fica aquela dica santa. Vão ler uns livros. Tenham uma ótima semana. E tchau, tchau! Bartolomeo, ninguém mostrou desejo com coxa que tudo lá. Bartolomeo, ninguém mostrou